Shalom Ubrajá para todos y para todas. Estamos de volta después de un periodo de ferias. No eran ferias particulares, ya que os netos estavam na casa e era muito difícil organizar a aula. Eu queria dar aula, mas por força maior eu tive que fazer um parêntese. Estamos voltando, Bezat Hashem, que bom que estamos voltando em uma data muito especial que acabamos de passar de domingo para segunda, que é Rosh Hashanah La'ilanot Tu Bishvat. Vamos falar um pouquinho sobre este tema e o tema principal de hoje: quem dá a vida dá o sustento, na qual vamos falar sobre a arte da Parnassá, como a pessoa deve ter conhecimento destes trechos, nas experiências que passamos nós como povo, uma experiência milenar. O povo de Israel estava no deserto e Hashem deu para eles o alimento, um alimento especial chamado maná. Mas antes de começar, fazemos esta aula, Bezat Hashem, para Refuah Shlema de Kol Holei Amechá Israel, para todos aqueles que precisam uma forcinha que Boreolam les dê a ele, para Rabbi Meir Ben Havá e para Abraham Haim Ben Malká e também Netanel Ben David e todos aqueles que precisam de Refuah Shlema, Paulo Benida, que Boreolam agracie e los coloque nesta época, este início do ano, uma nova temporada. Tem um versículo prometedor que nós vamos estudar juntos, que fala sobre a saúde. Então, Bezat Hashem, temos muito para poder estudar e analisar juntos e passar um momento agradável sobre os ensinamentos de nossa Torá. Também esta aula é para Leilun Nishmat, para aqueles correligionários que deixaram suas marcas. Haim Tovim Shalom, amém, amém, que ele padele, Haim Tovim Shalom, Zichronam Levacha, amém, que ele. Ok, vamos iniciar nossa aula. Espero que estão escutando bem. Estamos voltando para as atividades. Como todos vocês sabem, que Tu Bishvat é o início de uma nova temporada. O Talmud traz na Mishnah sobre o Rosh Hashanah La'ilanot, sobre o novo ano das árvores, que temos 4 inícios dentro do próprio ano. Quer dizer que nós recomeçamos e começamos o ano 4 vezes dentro do calendário anual judaico. E a pergunta é: quais são os benefícios? Porque o Talmud divide em 4 temporadas e que tem que ver este início desta nova temporada com nossas vidas. Tem muito a ver. Vocês se lembram bem que a Gemara, o Talmud, e traz também a Mishnah sobre Arba Rashi Shanim Hem, 4 inícios de ano. A gente tem, o primeiro que a gente conhece é Rosh Hashanah, que Kol Baei Olam Obrim Lefanav Kibnei Marom, na qual Hashem lembra Yom HaZikaron das criaturas que devem ser julgadas uma vez por ano. Nós temos Rosh Hashanah LaMelachim, agora vésperas de Rosh Chodesh Nisan, como diz o Pasuk, Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, o início de uma temporada para reis. Se contava o aniversário dos reis. Na época tinha monarquia dentro do povo de Israel. Se contava o primeiro, o segundo, o terceiro ano, e quando era o aniversário da data de aquele reinado era justamente Rosh Chodesh Nisan. Temos também Rosh Hashanah Lemaaserot Behemah, que é Elul, mês antes do início do ano, para aquelas pessoas que tinham
campos y agricultura, y tenían animales, entonces les tenían que traer maaser, os dízimos, para que Hashem abençoe seu gado. Entonces tiraban los dízimos, y eso, como dice Asiri Kodesh Hashem. Y un oso, Rosh Hashanah, la Ilanot, la Torah dice que Adán es asadeu, ser humano. Él es comparado con árboles, y usted va a se preguntar qué son esas árboles. Esas árboles tienen raíces. Las raíces del pueblo de Israel es Bezocher, Hasde, Avot, Umevi Goel, Libne Benehem, Leman Shemo Ve'ahava. Hashem se lembra constantemente de los patriarcas. Abraham fue caratulado, Eloque Abraham, Eloque Isaac, Eloque Jacob, el Dios de Abraham. Abraham, ele chegou a sua superação através do Hesed, através da benevolência, da bonança, de fazer o bem. Isaac, através da abnegação. Cada judeu tem essa particularidade, tem bonança, tem abnegação, e tem emet de Jacob, tem Torá por um mérito de Jacob. E dizem nossos sábios que a quarta perna está dedicada para David Hamelech, para o rei David, que entregou sua vida também para o Criador. Assim é o carrossel celestial, que se acabou do trono celestial divino. Nós temos Eloque Abraham, Eloque Isaac, Eloque Jacob, e também temos uma perna para David. E outros dizem também que temos uma perna para Yosef Atzadik, porque ele teve abnegação e entrega, e mostrou a força. Escutem bem, a força que entregou a cada um do povo de Israel poder passar por testes difíceis. Antes de ele, antes de Yosef, ninguém poderia ser assediado e acosado e passar por uma situação. Depois de Yosef, aí veio a força para que a pessoa possa se dominar e conseguir alcançar os objetivos da própria vida. Então, Bezat Hashem quer dizer, agora nós estamos justamente falando de Rosh Hashanah, la Ilanot, novo ano das árvores, estas árvores que falamos que tem raízes profundas, que tem o tronco. Esse tronco é justamente vossos pais, nossos antepassados, as ramificações, que são o que Boreolam te dá, ramificações, a família, teu trabalho, tudo isso, e depois temos o fruto, há discussão sobre este fruto, qual é o fruto. Unos dizem que são os filhos, outros dizem que são as mitzvot. Al final das contas, todo esto é a mitzvah. E só para não ter um pouco de confusão, quando chega Shavuot também são julgados os frutos da árvore, mas isso tem que ver como vai sair a qualidade do fruto na época de Shavuot. Agora nós estamos justamente no aniversário das árvores que são semelhantes ao ser humano. E daqui aprendemos coisas importantes, que nós estamos em um início de uma nova temporada. Muitos cumprimentam como Shana Tová. Este Shana Tová nos vai levar até Rosh Chodesh Nissan, e aqui se aprende que sempre tem uma união, uma conjunção entre a perashá que acabamos de ler, sempre antes de Tu Bishvat. Tu Bishvat é uma palavra que tem um acrônimo composta, que é dia 15 de Shevat, o nome Shevat, Shenitvaser Besorot Tovot, que seguramente, e tem uma novidade, o Pasuk, que clica com este Rosh Hashanah, la Ilanot, es Kol HaMahalá, Asher Samti BeMisraim, Lo Asim Alecha, Ki Ani Hashem
Rofeja, todas as doenças que coloquei acima do Egito, não colocaré, tiraré de vocês, do povo de Israel. Porém, vocês sabem que se discute quantas Makot tiveram os egípcios quando o povo de Israel foi libertado. Estamos no Sefer HaGeulah, estamos no livro agora falando da redenção. Um dos nomes deste livro se chama A Redenção, e nós estamos praticando já para poder chegar em los dias de Pesach, que van a ser daqui a 2 meses, não muito tempo. Os preparo para saber que Hashem pode libertar o ser humano de qualquer situação. Se nos libertou do Egito, te pode liberar de situações difíceis, de problemas, de angústias, de preocupações. A pessoa tem que buscar o link, e o link de esta semana é que quanto mais pragas para o Egito, menos para Bnei Israel. Na Haggadah dizemos que Hashem foi justamente com os 5 dedos, são 50 acima deles. Veio outro rabino, falou são 250, e essa discussão é justamente porque quanto mais para nossos inimigos, menos para nós. E daqui aprendemos que também em Rosh Hashanah la Ilanot está ligada a la cura. Porque está escrito no final del pasuk, Ki Ani Hashem Rofeecha, eu sou Hashem, teu doutor, que te curo, que te salvo, que te protejo. Então, quando a pessoa diz Refaenu Hashem Benerafé, que pensa diretamente cura completa de las mãos divinas. Então, aqui, Baruch Hashem, esta já é uma introdução importante no mês da Geulah, Vezocher Hasdei Avot, e lembrar de nossos antepassados, Abraham, Isaac e Jacob, uma promessa que vamos ser redimidos, e essa redenção, a última, vai ser igual que a primeira. Lo dizemos esto en la tefilá, Neketer itenulecha, Hashem Elokeinu malachim, amone mala, ima Israel, como debemos votar, Yahad kulam, decimos el Keter, Veigalenu Shenit, y pedimos que nos redima por segunda vez. Y esa redención da segunda vez vai ser igual que la primera vez. Así como la primera vez fue de una manera abierta, salvadora, otot mofetim, así también Hashem, Bezrat Hashem, pedir que Hashem nos salve constantemente de todas as situações, sus perigos da vida. Vivir hoje é um privilégio, e a pessoa tem que lutar para viver, ter emuná na Kadosh Baruch Hu, ter fé constantemente que a Kadosh Baruch Hu, Akol Yachol, todo Boreolam pode, en od milevado, não existe outro Salvador que Boreolam, e você vai ver que tua vida vai ficar mais leve, mais tranquila, menos pressionado. Al final, as chaves do mundo está na mão de Hashem, e Ele é que conduz o mundo, e nós temos que fazer nossas tarefas e nossas obrigações. Então, aqui solamente este prólogo para saber que Boreolam colocou estos inicios do ano para que a pessoa tenha uma renovação, comece outra vez a vida, esqueça do passado, uma nova vida, uma nova temporada, uma nova empreitada. A pessoa tem que saber que a partir de agora, Bezrat Hashem, a partir do dia de segunda-feira, começou um novo ano para ele, e este novo ano traz muitas verajot, as verajot do aumento, Perot Hailan, a renovação, a saúde, a Parnassá, que acabamos de ler em Shirat Hayam. Ok, então Baruch Hashem, nós sabemos que o povo de Israel, quando foi libertado, ele conseguiu atravessar o mar
E aí falaram, Hashem imloch leolam vaed. Hashem vai, eles olharam com seus olhos, Ze Eli ve'anbehu, dizem nossos sábios, Ze Eli ve'anbehu, conseguiram identificar e olhar a Boreolam. Diz o Talmud que a pessoa mais pequena da saída do Egito conseguiu ver a divindade melhor que o profeta Yehezkel ben Buzi HaKohen. Quer dizer, os profetas tiveram uma forma de ver a divindade, pero aqueles que e aquela pessoa que constantemente, todos os dias, e aqui vem uma dica, ele diga Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed, que está justamente em Shirat Hayam, que está no cântico que acabamos, se vai salvar de qualquer tipo de situação. Se todo o povo de Israel, todos, não adianta, porque algum grupo sim, os que vão à sinagoga todos os dias, os dizem na sinagoga, mas aqueles que não vão na sinagoga, que digam de manhã Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Vaed. Que é Hashem Melech? Hashem governa no presente, Hashem Malach no passado, Hashem Imloch Leolam Vaed. Diz nossos sábios, quando saíram do Egito, o povo de Israel, diz o profeta, Lechtech bamidbar ve'eres lo zerua. O povo de Israel estava tão confiante com Boreolam. E aqui estamos falando de coisas importantes que se chama emuná e bitachon. A pessoa, quando ele alcança a fé, e acima da fé é a segurança que ele tem em Boreolam, a confiança que Boreolam não o vai levar e o vai abandonar no meio do caminho. Quando a pessoa está debaixo da sombra divina, Boreolam não o vai tirar de um lugar para levá-lo para outro lugar, para que passe fome e miséria. Então, o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles saíram para uma terra, para Midbar. O que é o Midbar? Midbar não tem plantação, não tem como semear, não tem como trabalhar a terra, um lugar árido. O que tem lá? O povo de Israel sai, levaram consigo matzot, levaram com eles. ¿Cuánta matzá pueden levar? Dice Rashi que la matzá les duró un mes. Y ahí ellos tuvieron confianza. Begam sedá lo azulaem. La Torah dice que ellos estaban tan ligados al Creador, que ellos no preguntaron qué va a acontecer el día de mañana. Estas preguntas que a pessoa se faz, ¿qué va a ser de mí el día de mañana? Dice el Talmud, son para pessoas mikratne emuná, pessoas que têm uma emuná curta, que não têm fé em Boreolam, porque aí diz, el que te dá a vida, te dá o sustento. A pessoa tem que estar preocupado para fazer seus trabalhos com Boreolam. Quando saímos do Egito, saímos sem nada, Shundavar. Depois, na vera, quando atravessamos o mar, Boreolam nos deu presentes. Como diz o Pasuk, e a promessa diz que a promessa é que vão trabalhar e vão sair do Egito, vão sair muito ricos. E foi assim que saíram com a riqueza, mas essa riqueza no meio do deserto foi um problema, porque a pessoa pode ter tudo, o que é materialmente ouro, prata, mas ele não tem água para beber. E o problema é que o povo de Israel ficou na orla, juntando as pertenências dos egípcios, pensando que acabava o mundo,
pensando que el día de mañana va a faltar. Mas la pregunta es, ¿qué voy a hacer con el dinero si no tengo agua potable para beber? Pueden beber. Tu oro lo va a matar los alenos. Entonces llegaron en un lugar, Masá Umbrivá, un lugar donde teve pleitos, porque se quejaron diante de Moshe Rabbeinu que vamos a beber y que vamos a comer. Y la respuesta divina, digamos, a todo eso, es para enseñar para ellos que el ser humano no vive solamente. Ellos se desesperaron, encontraron botines, encontraram carrozas. Bueno, o que você vai fazer com isso? Mas o elementar, o primário, que você precisa para que a pessoa não se perca no mundo, achando que uma vez que ele tem a materialidade, ele se salvou e ele pode viver com tranquilidade porque ele tem. Não, ele tem agora que abrir os olhos como ele vai aprender a vivir e fazer sua vida. Chegaram a um lugar, a Torá diz, Vayavou Marata. Chegaram a um lugar chamado Mará, lugar amargo, porque, perguntam os sábios, as águas são amargas? Não, as águas são não doces, ou são salgadas. Aqui a Torá falou, chegaram com águas amargas. Diz uma pessoa que ele não tem inspiração, que ele não tem sua parte espiritual, sua simhat haim, ele não tem alegria para viver. Todo o que ele tenha vai ser um trago amargo dentro de sua vida, até que Hashem lhe falou para eles, esperem, sham, sam, lo, vocês não podem viver assim. Eu vou dar para vocês leis, para que vocês tenham uma doutrina, para que vocês tenham norte dentro dessa vida, dentro da vida, e aí les entregou o Shabbat al Bnei Israel por primeira vez, e aí Hashem lhe falou para ele, Lech emor lahem, vai e avisa para eles que eu tenho um presente para entregar. E explica o tamanho do presente. As pessoas que até o dia de hoje não fazem Shabbat, não sabem do presente que estão se perdendo de entender o benefício que Hashem dio para o povo de Israel. Vamos ver dentro do maná como o maná funcionava. O maná, a Torá diz que Hashem entregava uma porção de maná 100 vezes maior. O maná, a Torá diz, porque chamou maná, diz Mahu, eles não sabiam na hora, quando viram um alimento, que chegaram com uma capa de orvalho por cima e uma capa de orvalho por baixo, e no meio tinha um doce como uma balaua árabe, não sei, era algo que era delicioso e lo comiam, e isso era proteico e les dava energia e les dava força e los curava. Não precisavam de medicinas, não precisavam de remédios para tomar, não tinham pressão alta, não tinham nada, não tinham diabetes, shundavar, lo comían, trazia satisfação. E isso justamente aparecia, esse maná, 100 vezes, e as pessoas se desesperavam. E algumas pessoas de fé estreita fueron a buscar alimentos, pero le falou Moshe Rabbeinu, no, Omer la Gulgolet, vocês pueden levar solamente uma porção por cada componente de la familia. La pessoa dice, no, agora estamos no deserto, que vamos a comer? No, quien levava a mais, dice la Torá, Bayarum, Tolaim, Baibash, lo que levava se apodrecía. Había 100 veces más. Aquí aprendemos sobre a parnasá, o sustento. Hashem manda la parnasá yom yom, día a día, hora a hora. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Hashem no podía mandar la parnasá una vez por mes, como es su salario hoy, digamos, o una vez cada 6 meses, o un bonus? Y la parnasá ella es todos os dias,
Porque a pessoa, a Torá traz algo muito importante que nós esquecemos. A Parnassá é Leman Anasenu. Eu quero ver se você vai continuar ligado à tua fé. Im yelech b'mitzvotav imlo. Se você vai continuar. Normalmente, Shlomo Amelech, o rei Salomão, o homem mais sábio sobre a terra, ele falou para Kadosh Baruch Hu: não me faças rico e não me faças pobre. Rico porque vou esquecer de Deus, e pobre porque vou ter que sair a roubar. Faça-me do meio. Que é do meio? Nem muito rico, nem muito pobre, porque o meio precisa constantemente ter contato com a Kadosh Baruch Hu, e todos os dias tem que rezar-lhe e fazer uma amidá, primeiro para lembrar de los avot, de las raíces, Zoher, Hasde, Avot, para saber e entender que nós, o povo de Israel, não estamos sozinhos, nós temos alicerces, pilares, fundos, e diz, o Mevi Goel, el Mashiach vai chegar por ele. E se em algum momento, pergunta o Talmud em Masechet Shabbat, e se vai acabar os méritos de nossos antepassados, porque nós gastamos, você não vê que tem gerações que as famílias eram famílias de bem, começaram a gastar seus méritos e lo leram, perderam todo o que tinham, e um dia o povo de Israel se pode encontrar em uma situação que gastou todo e não tem. Diz o Talmud que pode ser que nós gastamos os méritos de nossos antepassados. Eu tenho uma promessa que tem um Berit Avot, tem um pacto com nossos antepassados, que Hashem les prometió a los patriarcas que nunca Deus vai abandonar os filhos de Abraham, Isaac e Jacob. E cada vez que nos lembremos de eles, Hashem lembra para trazer a redenção novamente para o povo de Israel. Olha olha o zehut, o mérito que a gente tem. Muitas vezes nós perdemos a cabeça. Hoje estava voltando da sinagoga e chegaram 3 israelenses que vêm aqui no Rio de Janeiro a visitar o Rio, um Rio bonito. E de repente eles queriam pegar o metrô para ir a Maracanã. Não sei se hoje tem jogo ou não tem jogo. 3 israelenses com a blusa de Flamengo. Primeiro eu duvidei, eram morenos. Começaram a falar em hebraico, eu fui a metrô, não sei o que, aí eu dei indicação para eles. Depois eu me perguntei, olha, eles vêm de alguns quilômetros, os que não moram em Jerusalém, tem um cote, estão precisando de ir a ver o Maracanã. Se eles são os filhos de Abraham, Isaac e Jacob, tá bom, é um passeio, não está mal, é divertido, mas que saibam eles que são filhos de Abraham, Isaac e Jacob, e o Berit Avot, o pacto que Hashem fez com eles, é um pacto eterno. Então não tem nada no mundo que nos pode separar de nossa origem. Senhores, aqui voltamos em la Amidá, nos pedimos para Kadosh Baruch Hu que nos dê sabedoria, que nos dê refuá shelema, refeinu Hashem Rafé, y no medio pedimos Parnassá, Badech Alenu, Hashem Eloquenu, esta Shana Azot, el colmineto, vale, trova, libraja, tentar o matar, libraja. Nos pedimos que la Parnassá, todos os dias, fazemos e lembramos. A pergunta é: para que lembramos para Hashem todos os dias de nossa Parnassá? Para saber que a Parnassá está na mão de Hashem. Quando a pessoa se comporta bem, uma pessoa
está ligada e faz suas obrigações que ele tem que fazer. Não tem que fazer. Aqui ninguém está pedindo que a pessoa faça algo fora. Tem pessoas que não rezam, que não vai nas sinagogas, mas tem uma emuná, tem uma força que alcançaram em suas vidas, que todo vem de Hashem. E essas pessoas nem precisam rezar, mas é muito difícil chegar a essa emuná sem passar pela reza e pela sinagoga. Mas tem pessoas que sim conseguem. O importante é saber que a Kadosh Baruch Hu quer beneficiar o povo de Israel. Esta Perashat do Maná foi a semana anterior que leímos. Há uma segulá. E aqui anotem a segulá, que a pessoa que quer Parnassá Tová, que pelo menos uma vez por semana, uma terça-feira, que é o dia Pamaim Kitov, que ele lea o trecho destes Pesukim, que fala do maná 2 vezes em hebraico e uma vez ou em português ou em aramaico, e isso le vai trazer para ele Parnassá Tová. Nunca le vai faltar nada em sua mesa e ele vai ser uma pessoa bem-aventurada e feliz. E a Parnassá vai ser Letová Belibrachá, que seja uma Parnassá boa e abençoada, e uma Parnassá que traga alegria e não Hasbe Shalom, o contrário. Porém, já falei desta dica. Nós tivemos 3 presentes no meio do deserto. Tivemos as águas por Miriam a Nebiá, Miriam, irmã de Moshe, por Aharon, que era mais velho que Moshe. Tivemos as nuvens protetoras que nos passavam, a roupa que nos protegiam, que andávamos a uma temperatura de 23 graus com ar-condicionado. Nunca se perguntaram como nossos antepassados eles resistiram às ventaninhas do deserto. Não tinha nenhuma ventania. Hashem los levava eles al Kanfei Nesharim, los levava eles com tranquilidade. E cada tem que saber que ele pode renovar nesta época essa berachá que Hashem deu naquela época. Todo o que a gente estuda não é que isso aconteceu no passado. Isto está acontecendo no presente, na qual você pode viver uma vida protegida, encapsulada, tranquila, por um mérito de Aarón, la Parnassá por um mérito de Moshe Rabbeinu, e as águas que você vai viver, que lá no deserto representa as economias, porque trocavam água por petróleo. As pessoas não podiam beber. A água era algo muito importante. Senhores, quando chega o Mashiach, vamos voltar outra vez. Muitas pessoas se perguntam: e como vai ser na época messiânica? Que vamos fazer? A mesma coisa. Lechem min hashamayim. O pão vai vir dos céus. Lechem min hashamayim. A roupa vai ter a Zara de hoje, não é a Zara ou as lojas essas Shein, não é Shein, as lojas chinesas. Vai ser todo de graça. A pessoa vai passar pelos árvores, ele vai puxar e vai pegar. As fabricantes, desde já les avisamos que quem fabrica roupa, quando chega o Mashiach, vai ter que fechar suas lojas e suas fábricas, porque ninguém vai precisar comprar mais nada. Vão receber tudo de graça del Shamayim. O que vamos fazer? Uma pessoa me pergunta: e que vamos fazer? Sabe o que vamos fazer? Nos vamos a sentar todos um ao lado do outro, e vai chegar Eliyahu Naví, o profeta Elias, e vai dizer: olha, todas as perguntas que tivemos, as perguntas que não tinham respostas, que nós tínhamos,
todos estos millares de años que ficamos con preguntas, nos van a esclarecer todas las dudas. Ahí, por ejemplo, todos los litigios que tiene la Gemara, va a vir Tishvi, Tiku, Tishvi, va a vir Eliyahu Hanaví, y va el Letaretz, y va a traer explicación, y un día va a estar Shlomo Amelech, un día va a dar Moshe Rabbeinu su aula, al otro día va a ser Rabbi Shimon Bar Yochai, cada uno va a tocar un día da país. ¿Qué van a hacer las personas? Escuchar Maleah Haaretz Deah. El mundo va a escuchar solamente de sabiduría y de inspiración intelectual, y las personas van a querer saber estar perto de Hashem. Eso va a ser, quiere decir que vamos a voltar a la época de la salida de Egipto, y esto confirma aquello que nos rezamos todos los Shabbatot en las sinagogas, cuando decimos Uketer itenu lecha Hashem Elokeinu v'yigalenu shenit v'yashmienu v'rahamav le'einei kol chai lemor en ga'alti etchem aharit kereshit. A última, harit es última. Así dice el pasuk Tova harit davat. A harit kereshit. Como a primera, así como a primera fue milagres, abertura de mar, así va a ser Bezat Hashem. Más la preocupación no es con la época mesiánica, nuestra preocupación es quién da el sustento y de dónde, cómo a pessoa ele ter sua parnassá com tranquilidade para não ter em sua vida altos e baixos. Ele poder ter tranquilidade em águas serenas. Para isso, precisamos que a pessoa tenha primeiro um endereço certo, que saiba como funciona as atividades com o Criador. Então, Baruch Hashem, nós sabemos que as pessoas e o ser humano, ele é muito curioso e ele quer programar. Ele quer programar. E a Torá diz que los que estaban en aquella época y enxergaron los milagres, Velo Shameu el Moshe, y no escutaron a Moshe Rabbeinu. Y fueron, y las personas juntaban maná a mais, porque tenían miedo que el día de mañana no va a ter. Y aquí dicen nuestros sabios, cuando llegue la época mesiánica, Yagia Yamim, así dice Shlomo Amelech, Shetomar Eli Hefes Bahem. La persona va a vivir una vida tan tranquila, tan monótona, que todo lo que él va a ver con sus ojos, él va a decir, olha, la gente corría por cosas que no tenían ningún tipo de valor. Único que va a valorizar y cada día va a valer más é o conhecimento e estar ligado a la palavra divina de Akadosh Baruch Hu. A parnassá, o sustento, é uma maneira que Hashem está testando o ser humano de maneira diaria. Como dice el pasuk, así tras de David Amelech, y ten varios filósofos y libros, el cual te dicen cómo vivir, cómo a pessoa debe aprender a vivir. ¿Qué falou David Amelech? Yom, Yom, Yamos Lanu. Día a día, Hashem va a cargar con tus preocupações. ¿Qué dice el pasuk? Ayer el que tuvo todo, Yom, Yom. Você vai recolher o maná dia a dia. Tem
Rebbe de Breslev famoso, que ele fez um dos livros, e ele é muito circulado, na qual se diz Rak Hayom. A pessoa tem que viver o dia de hoje, esquecer do passado, das vidas anteriores. Muitas pessoas têm muitas perguntas e querem saber quem ele foi lá. E vão a um cabalista e lhe perguntam: olha, o que aconteceu com minha Neshama, com minha alma 300 anos atrás? E chega o cabalista e diz: olha, 300 anos atrás você tinha que pagar-lhe a fulano e você não lhe pagou. Bom, o que você ganha com saber isso? Você tem que aprender a viver tua jornada, teu dia, tuas obrigações, sem esperar querer saber o que aconteceu o dia de ontem. Tem um passuco na qual nossos sábios o trazem dentro da Gemara, que diz assim: al tatzar tzarat mahar, que a pessoa ele não sofra o sofrimento do dia de amanhã. Por quê? Porque, quem sabe, mahar yavo be'enenu, quem sabe amanhã não vai chegar. E você se desgastou, se preocupou por algo que não te corresponde. Sobre esto traz o grande Hacham, el Eben Ezra, uma frase maravilhosa dizendo sobre o passado, o presente e o futuro. Ele diz: Ha'avar ain, o passado já passou. O futuro, adain, ainda não chegou. E o presente, agora, que eref ain, está passando com um piscar de olhos. Daga minain. E eles se perguntam: por que o ser humano se preocupa tanto por lo que vai acontecer o dia de manhã? Chegou um homem a uma sinagoga dizendo para o rabino que ele não pode dormir nas noites. E lhe perguntou o rabino qual é seu motivo. E disse: olha, trabalhei toda a minha vida e não consegui fazer nenhuma poupança. Aí o rabino ele disse: bom, Bezrat Hashem, Boreolam nunca te vai abandonar. Diz: se Hashem não te abandonou ontem, ¿por qué te vai abandonar amanhã? Essa é a pergunta, não é? El que Hashem lo acompanhou até o dia de hoje, não é hoje que Boreolam vai decidir te abandonar. Mas esta pessoa não conseguia compreender as palavras do rabino. Al outro dia voltou outra vez, ele falou: olha, não consigo dormir. Le perguntou por quê? Por problema de ontem. E falei o rabino para eles: qual é o problema? O problema é que vai ser o dia de manhã. Ele falou: olha, se você está tão preocupado com o dia de manhã, então não terá amanhã para você. Ele diz o homem, o frequentador rabino: como o senhor está falando? São palavras pesadas. A vida está na mão de Hashem. Respondeu: que tus ouvidos ouçam que tuas palavras estão falando. Se a vida está na mão de Hashem, a parnassá, o sustento, também está na vida de Hashem. Quem te dá a vida? Quem te dá a vida? Te dá o sustento. Nós temos um exemplo
muito famoso em nossa literatura, David HaMelech, o rei David, le perguntou a Kadosh Baruch Hu qual vai ser o dia que ele vai se despedir deste mundo físico. A Kadosh Baruch Hu le falou: eu não posso te dizer o dia. Então falou: por favor, me diz a semana. Não te posso responder. Me diz a época. Não, até quanto insistiu, como era David HaMelech, le falou: vai acontecer em um dia de Shabbat. E aí David começou a se queixar, falou: Shabbat é um dia de alegria, que seja outro dia. Falou: não posso, nem um dia antes, nem um dia depois. Solamente Hashem le falou para ele o dia de Shabbat, e é por isso que nós fazemos uma saudade de Melavé Malka, fazemos uma festinha na saída de Shabbat, lembrando de David Melech Israel HaVekayam. Senhores, a pessoa sabe que Boreolam le dá a ele a vida. E a ele saber que Boreolam le dá a vida, automaticamente ele tem que sossegar e tranquilizar, que Boreolam não vai deixar ele no meio de seu caminho, desamparado, andando por este mundo, passando dificuldades. Isso é para que as pessoas que têm pouca emuná, mas as pessoas que têm emuná, que têm fé, eles sabem aproveitar da vida. E sobre isto, Reú Amar Laem Moshe Rabbeinu, assim diz a Torá: Reú, vejam, Hashem natan lachem et ha-Shabbat, Shevu, se sientam no dia de Shabbat, não vão precisar vocês ir a buscar maná, porque no dia Yom HaShishi, no sexto dia, eu vou dar para vocês Lechem Yomayim, vou dar para vocês Lechem Mishneh, vou dar para vocês alimento para o dia sexta e para o dia de Shabbat. E este, o dia de Shabbat, é um presente que estou entregando para vocês. Bom, muitas pessoas até o dia de hoje, eles duvidam de que Boreolam lhe pode dar para ele o sustento, no qual nós dizemos: Ene Cholelecha Yesaberu. Todos os olhos dos seres humanos estão focados em ti, Boreolam. E você lhe dá a cada ser humano a comida em sua boca e em sua hora. Poteach et yadecha umasvia lechol hai razón. Abra tuas mãos. A pergunta é: se a gente não abrir as mãos, a gente não vai conseguir ter alimento? Poteach et yadecha, dizem nossos sábios. Se você faz um pequeno movimento aqui, Boreolam faz um pequeno movimento lá. Tem um malach que se chama de carnusa. Não podemos pronunciar de maneira aberta, mas já que lo falamos, que dá a gematria de Shlosha Peamim Hatach. Hatach, em hebraico, é que está cortando. Boreolam é como tem um pão grande, uma parnassá, e Boreolam corta a cada uma fatia. E esta fatia é, porém, diz: ואתה נותן להם מתוכלם ואיתו, פותח היום מצביע כל חי רצון. A cada Hashem le manda lo que ele precisa. Hay,
A cada um precisa muito, outros precisam menos. E ter muito não é sinônimo de ter mais. É o suficiente para você sentir que Boreolam está de teu lado em todo momento e a toda hora. Nós, seres humanos, devemos repassar esta perashá do Maná, se não é todos os dias, pelo menos uma vez por semana, para poder entender e compreender que a verajá de Hashem está acima de cada e um dentro do povo de Israel. E a pessoa tem que saber que quando mais ele, sua família é mais numerosa, são mais condutos e dutos de Parnassá para o ser humano. As pessoas, eles fazem contabilidade. Eu tenho capital de 200, 100, vou separar para mim e minha esposa, e 100 vou separar para meus 250 para cada filho. Essa conta não é uma conta válida para Kadosh Baruch Hu, porque cada filho que nasce, ele traz sua parnassá debaixo de seu braço. Não existe matemática, existe o que é chamado verajá. O que é verajá? A verajá, ela é que uma quantia menor, pequena, ela é abundante. Muitas vezes a pessoa tem muito e não tem nada, e outros têm nada e tem muito. Então nós temos que ser daqueles que nós temos verajá dentro de nossa vida. Então voltamos outra vez a viver Yom Yom Yamos Lanu, dia a dia. Boreolam nos vai acompanhar e mostrar um sorriso que a gente está gostando de você, que está acompanhando, que está alimentando. Se você faz o certo, seguramente a verajá vai cair dentro de tua casa. Tem um pasuk que diz: Varikoti lachem berachat belidai. Eu vou dar para vocês verajá até que você diz basta. Muitas vezes a pessoa, se é isso que ele está sonhando, Hashem te lo vai dar, só que tem uma situação. Quanta emuná você tem, quanta fé. Bezat Hashem, que cada um de nós possa ter verajá, parnassá tová, briut, que se cumplan os versículos, Shana tová umevorechet. Muito obrigado, estamos voltando, espero que lo passamos lindo e até a próxima aula, Bezat Hashem, com alegria, saúde e felicidade. Amém, queridos. Muito obrigado, meus amigos. Adorei pela oportunidade de ver vocês de volta. Fiquei com muita saudade de todos meus amigos. Um abração para todos e até a próxima.